Oi, gente. Estamos aqui com mais um episódio do Muito Mais Podcast, seu podcast sobre saúde mental. E hoje a gente está com o Ian, hipnoterapeuta, que já tem algum tempo já que pratica hipnose. Tudo bem, Ian? Tudo bem? Obrigado, Marina, pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado vir aqui contar um pouquinho da sua história e da sua profissão. Então, assim, para começar, como que tudo começou? Essa intenção de trabalhar com isso, eu sei que você trabalhava com outra coisa, mas como que começou esse interesse pela hipnose? Primeiro prazer, né? De novo, obrigado. Uma honra estar aqui falando de um tema que às vezes é tão polêmico, né? Que é a hipnose. Eu comecei na hipnose meio que sem querer. Eu sempre fui curioso pelo comportamento humano e queria entender como é que a gente é tão diferente num planeta em que a gente é a mesma espécie humana, né? Que a gente pensa tão diferente, por exemplo, do Oriente Médio, ou de repente a Coreia do Sul pensa tão diferente da Coreia do Norte. Aí eu vi um documentário, né? E aí me fez buscar entender como é que funciona o nosso sistema de crença. Por que a gente, tendo um cérebro fisiológico tão igual, por que a gente pensa tão diferente? E aí, por coincidências da vida, apareceu um curso de hipnose no Google, pesquisando alguma coisa. E aí eu fui fazer meu primeiro curso em São Paulo. E aí eu me apaixonei, né? Porque lá eu também passei pela experiência de ser hipnotizado. E aí eu achei isso muito incrível, né? E eu falei, putz, eu quero Ah, foi estudar. só no curso que você foi ser Foi, hipnotizado pela foi, primeira vez? foi. Né? E aí eu já fui fazer um curso já de hipnose clínica já. E aí eu fui o cobaia ali, um dos cobaias para entender como é que funciona. E o mais incrível é que durante o curso mesmo, as pessoas começaram a sentir e notar uma mudança em mim. Falaram, nossa, você está mais alegre, você está mais leve, você está... E eu falei, poxa, parece que isso de fato está acontecendo, né? Então, às vezes a gente tem uma percepção própria, às vezes as pessoas ao nosso redor percebem uma mudança na gente. E a partir disso eu comecei a estudar muito, muito. E aí eu me apaixonei. Eu falo que a gente fica viciado às vezes em hipnose, né? A gente fica hipnocracudo, né? E aí nisso, aí não parei mais, né? Então já tem alguns anos isso. E aí eu comecei na área clínica, né? Existem várias áreas, né? De entretenimento, clínica e tal. E aí foi assim que eu comecei, por uma curiosidade para entender como é que funcionava o comportamento humano. Você acabou de falar agora que tem várias áreas, várias frentes. Como que funciona isso? Porque, assim, eu sei que lá atrás, né, Freud usava dessas técnicas de hipnose. Uhum. Porém, depois, por conta de usarem isso como coisa de shows, assim, né, ou de uma forma mais, como, não tão profissional, Uhum. ele parou de usar. E Uhum. até hoje, na psicologia, isso não é tão falado, não é tão disseminado quanto nas outras áreas. E até todo mundo tem muitas dúvidas, né? Muitos medos, né? De muitos mitos. Ah, eu vou ficar hipnotizado, não vou voltar. Eu vou lembrar de coisas que eu não quero. E se eu não, né? Se eu ficar mal depois. Então, como que funciona isso? Quantos tipos existem? E o que você vê de maior dificuldade, assim, nas pessoas na hora de conhecer a hipnose? Tá. Então, vamos lá. Existem muitos mitos de verdade, né, em relação à hipnose, né? Os mais comuns são aqueles assim, a pessoa acha que não vai voltar, né? Como se ela fosse entrar num transe e ela nunca mais fosse sair daquilo, né? E aí uma vez até me perguntaram, e se eu não voltar? E se você morrer e eu estiver aqui? Eu falei, olha, se eu morrer vai ser um azar, mas você não vai voltar porque você nunca foi. Então, não existe essa de não voltar. As pessoas não vão contar um segredo que conscientemente aqui, nesse estado natural que a gente está de vigília, elas não contariam, né? Porque, diferente do que as pessoas acreditam e imaginam, que a hipnose não deixa a pessoa inconsciente. Ela fica consciente de tudo. Ela sabe onde ela está, né? Então, no ambiente clínico, ela sabe que ela está num consultório, ela sabe que lado que eu estou, né? Ela sabe tudo aquilo lá. Só que ali a gente fala que é uma atenção, é um hiperfoco, tá? Outro mito que as pessoas acreditam também é de contar um segredo. Ninguém conta um segredo, tá? Ou de fazer algo moralmente inaceitável para ela, né? Como se ela fosse perder o controle, como se fosse mandar algo fazer que ela não faria, tá? Então isso não acontece. A pessoa, na verdade, o que a gente quer com a hipnose é que ela tenha o controle, né, do que está prejudicando a vida dela. Então, se ela tem uma fobia, um pânico de avião, ela não tem o controle de não ter aquele sentimento. O que a gente quer com a hipnose, com a terapia em si, é que ela tenha o controle disso, né? Então, é o oposto do que muita gente acredita. Então, esses mitos, quando a gente consegue vencer esses mitos, a pessoa entende o processo, ela se engaja e ela fala, isso pode ser bom para mim, né? Então, isso é algo que a gente precisa mostrar para a pessoa, para ela ter a atitude mental de querer
que a hipnose aconteça, mas principalmente de fazer ela acontecer. Porque existe um outro mito, que a hipnose seria passiva. Eu hipnotizo você a hora que eu quiser e você não tem controle nenhum. Pelo contrário, a hipnose é ativa desde que você siga as instruções. Então, a hipnose é, sobretudo, comunicação, tá? E aí, voltando um pouco na pergunta por conta do Freud, isso é uma coisa muito interessante que até o pessoal da psicologia às vezes não tem muito contato, justamente porque, se Freud abandonou, então não funciona. O que acontecia lá naquela ocasião? Freud, um recém-médico, ele queria exercitar, por exemplo, a medicina de uma outra forma, né? Então ele, sabendo de Charcot, que já era um médico respeitado lá em Paris, ele do hospital Saint-Pétrière, né, em Paris, ele já conseguia bons resultados lá com pacientes histéricos, neuróticos. Ele foi para lá para aprender com Charcot. Quando voltou, ele começou a aplicar em algumas pessoas, teve resultado com algumas e com outras não. Só que também era um momento em que Freud, até hoje, pode ser polêmico, né, quando ele fala de sexualidade e tal. Imagina naquela época, então. Nossa, demais. Eu não sei como que ainda conseguiu, né, sobreviver a esse monte de preconceitos. Então vivia uma situação muito difícil para ele, né? E aí, o que acontece também? Freud ele fumava muito charuto, né? Então, dizem, né, os boatos que ele tinha uma voz muito pigarrada, né? Ele também teve questões, né, o câncer na garganta e morreu disso também. Ao final da vida, Freud, ele escreveu que a hipnose funciona. Ele que não se considerava um bom hipnotista também. E a hipnose também mudou de lá para cá, né? Então, o que acontece? Junto àquela polêmica da época, Freud queria uma outra forma de um transe que não fosse um transe formal. E aí daí começou lá, né, a associação livre, por aí foi, né? Então ele conseguiu uma outra forma de trazer do inconsciente aquelas respostas que estava buscando, tá? Então por isso, né, que a gente vê pouco conhecimento até para os psicólogos em relação à hipnose, né? Então existe essa polêmica até hoje, tá? Então quando a gente vence esses medos, esses mitos, a pessoa percebe que a hipnose pode funcionar muito bem. O que a gente vê hoje, pelo menos no ambiente clínico, as pessoas procuram muito para fobias, por exemplo, síndrome do pânico, né? Que é aquela coisa incontrolável. Quem tem pânico, ela sente como se fosse, de fato, morrer, né? Ela tem questões fisiológicas, taquicardia, sudorese, né? Então, quando ela sofre muito, a gente vê os melhores resultados. Então, uma depressão muito forte. Claro que existe toda a questão aí farmacológico também, às vezes, é importante, tá? A gente nunca atua sozinho, né? Muitas vezes a gente precisa sempre estar aí com um universo multidisciplinar para ajudar aquele cliente, aquele paciente, tá? Então, o que a gente mais vê de resultados são em relação a fobias, né? Pânico, como eu disse, muitas vezes a questão aí de depressão severa, tá? Então, acho que são esses... E várias outras formas podem acontecer também, tá? E quais são os tipos de hipnose? Tá. Tem a hipnose, você estava falando da clínica, Isso. que é a que você faz. Mas quais são as outras? Então, os mais conhecidos são a hipnose de entretenimento, né, que é a hipnose de palco que a gente vê na televisão, que são as brincadeiras, né? A gente tem a hipnose não verbal também, né, que é mais utilizado na Europa, né, principalmente com o Giancarlo, que é um tipo de hipnose que ele usa sons e muitas vezes sons de natureza ou de animais, né? Então, não é essa hipnose conversacional como a gente está falando. Existe a hipnose conversacional, ericksoniana também, né? E a clássica, que a gente fala que veio muito do David Elman e posteriormente do Jerry Kyle, né? E também existem outras hipnoses um pouco mais polêmicas, não tanto praticadas aqui no Brasil, mas, por exemplo, tem uma hipnose erótica, existe, né? Las Vegas, eles fazem isso, né? Mas a base é sempre ter um rebaixamento da consciência. Não ficar totalmente inconsciente, mas não, na diminuir. verdade, a pessoa fica consciente de tudo, né? A gente fala até hiperconsciência, né? Que a hipnose nada mais é do que a pessoa aceitar uma sugestão que para ela seja aplicável. Então, a hipnose, ela depende muito de um contexto, né? Então, por exemplo, você aqui, de repente, fosse fazer uma hipnose de brincadeira, dependendo do tipo de brincadeira, você não aceita aquele tipo de sugestão. Mas no ambiente clínico você está sofrendo, você quer se livrar daquela dor, você aceita. Ou vice-versa, muitas vezes a pessoa quer a brincadeira, ela quer testar e rir e, de repente, pegar isso aqui e sentir como se fosse uma outra coisa, né? Beber água e ela sente um gosto de laranja ou de bebida. Porque o que acontece? A gente tem memórias do que já aconteceu. Então, se eu já tomei um suco de laranja, eu tenho essa memória do que é um suco. E se eu aceito esse tipo de sugestão, para mim, naquela realidade subjetiva, ele passa a ser um suco de laranja. Eu sinto como se fosse, né? O que acontece é que quando eu
tomo isso aqui, sinto um gosto de laranja, meus olhos, eles sabem que isso aqui é água, mas a minha realidade é como se fosse um sonho. Eu fico e sinto de verdade, eu não estou fingindo que é laranja, se eu aceito esse tipo de sugestão. Então, e eu estou consciente de onde eu estou. Eu sei que eu estou aqui no estúdio, né? Você pode, vamos supor que você estivesse me hipnotizando e de repente você fala que eu estou na Disney. Se eu já estive na Disney, tenho vontade de estar na Disney, pode ser que eu tenha essa alucinação aí positiva e eu sinta que é a Disney mesmo. Quando eu saio da hipnose, eu lembro de tudo que aconteceu, né? Sei exatamente onde eu estou, né? E esse processo, assim, uma dúvida que eu sempre tive, porque eu imaginava antes que fosse, assim, uma coisa mais semanal ou diária, alguma coisa que tivesse uma continuação. Existe isso de como se fosse uma terapia mesmo, de ir toda semana com alguma frequência? E quanto tempo é isso, assim, não, uma sessão de hipnose, quanto tempo que é? Como se fosse na terapia ou não? É até resolver, ou tem um tempo mínimo e máximo? Como funciona? Tá. O que a gente fala de hipnose hoje clínica, a gente fala de terapia breve, tá? Então a gente vai se encontrar poucas vezes, porque a gente sempre tem um foco, um objetivo inicial, que a gente fala de efeito alavanca. A gente pode ter vários problemas na vida. A gente fala, olha, Marina, hoje, o que é importante para você ser resolvido? Você fala, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de borboleta e eu tenho pânico. Tá? Eu falo, o que é importante? Fala, eu quero resolver esse pânico. Tá? É como se a gente fosse buscar um caminho para te ajudar nisso aí. E pode ser que, por efeito colateral, outras questões sejam, né, beneficiadas. né? É um efeito colateral positivo que a gente fala disso. Então, quando a gente tem esse foco, a gente simplesmente vai se encontrar muitas vezes poucas vezes. A gente faz uma avaliação para ver se o que você está buscando é factível, é razoável, porque às vezes não é, tá? E aí a gente faz alguns exercícios ou testes aí com você, né, para ver quão focada você quer para aquele momento, tá? Porque a hipnose, depois eu até explico um pouquinho, é um hiperfoco, né? E aí, feito isso, que a gente chama de avaliação pre-talk, né, que é uma conversa prévia, em que a gente tira esses medos, esses mitos, né? A pessoa, ela sente que com ela é possível a hipnose, que ela segue as instruções, ela vai fazendo aquilo acontecer. E aí depois a gente tem a primeira parte da terapia, que às vezes dura aí 3, 4 horas muitas vezes, entendeu? E aí quando a gente está sob efeito de hipnose, a gente tem essa realidade subjetiva, inclusive do tempo. A pessoa não percebe que ficou tanto tempo ali, tá? E aí a gente se encontra depois em retornos, né? 2, 3, 4 retornos. Tudo depende muito do que ela está buscando e do efeito de maturação que ela precisa. Tem gente que muitas vezes numa sessão, 2, já resolve aquele conflito e para ela foi libertador. Tem gente que precisa um pouco mais. Então a gente vai meio que por tema. Geralmente são 3 encontros, por aí assim. Mas cada encontro com isso, 3, 4 horas? Não, muitas vezes os outros são mais fáceis, porque ela já sabe, ela já tem um caminho de hipnose. É como se fosse o estúdio. Primeira vez que eu venho aqui. Né? Se eu vier aqui uma outra vez, eu já sei esse caminho, é muito mais fácil para mim, entendeu? Mas varia muito de pessoa para pessoa o tempo que ela demora para entrar nesse estado, assim, ou para conseguir aceitar a sugestão, entende? Assim, não sei se é assim que fala. Depende. Pelo seguinte, a gente é muito diferente, né? Então tem gente... Como a hipnose é muito sobre comunicação, tem gente que simplesmente ela já está tão ativa naquilo, ela já viu seus vídeos, ela já te conhece, ela já te considera uma pessoa que vai conseguir hipnotizar ela, então ela já vem com uma criticidade menor. Então ela já vem com uma crença de que aquilo vai dar certo. E quando a gente acredita, tudo passa a ser mais verdade, seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Na nossa vida é assim. Então, tem gente com criança, é diferente, né? Então, existe hipnose para criança, para atleta. Então, né, a gente pode até falar disso. Então, com criança, o tempo é muito menor. Quanto mais novinha, menor o tempo, porque ela já vive no mundo uma realidade subjetiva diferente. Lúdico, né? Do lúdico, da fantasia. Então, ela já vem sem aquelas amarras, aqueles medos. Menos resistente. E a comunicação com criança é muito diferente. Então, uma pessoa... menos letrada, mais velha. Então a gente tem que entender como é que funciona essa pessoa, porque é a comunicação que faz ela acontecer. Quando a gente fala de hiperfoco, na verdade, até o termo hipnose, quando foi cunhado lá pelo James Braid, o Dr. James Braid, ele entendeu que o termo era errado, porque hipnos vem do deus grego do sono. Quando a gente fecha os olhos, na verdade, no ambiente clínico, a gente consegue focar mais na sugestão que está sendo dita, tá? Então, ele achava que as pessoas estavam dormindo. Tá? Só que depois ele entendeu que esse nome não se aplicava mais. Deveria ser monoideia, porque a gente quer
o hiperfoco ali na hipnose. É isso que a gente faz acontecer. A gente tem um pensamento contínuo, né? Como seres humanos, a gente tem um pensamento contínuo e muito flutuante, né? Então, a gente pensa em várias coisas, às vezes, não tem nada a ver com o contexto. Na hipnose, a gente quer convergir esse pensamento, esse tipo de sentimento, para aquele problema que a pessoa está buscando, tá? Então, quando a gente fala desse problema, e aí falando de resultado, muitas pessoas elas vêm com uma emoção que elas não conseguem resolver, né? Então, o pânico, por exemplo, é uma emoção que ela não consegue, incontrolável para ela, que tem efeitos na vida dela, físicos, né, sociais, por aí vai. E uma das técnicas que a gente usa, que é muito legal, que a gente não consegue usar para todo mundo, é de regressão de memória. Tudo foi aprendido, né, na teoria da emoção construída. Então, quando a pessoa tem um pânico, a gente quer conhecer quando foi a primeira vez que aconteceu aquele tipo de pânico. É como se a gente colocasse a água aqui, pingando. De repente, em algum momento, ele vai transbordar. Foi a última gota que fez transbordar? Não. Foram todas as outras. E muitas vezes a primeira. Então, numa regressão de memória, a gente faz onde começa essa primeira gota, tá? Então, é uma das técnicas que a gente usa, uma ferramenta que a gente usa dentro da hipnose também. Ela tem alguma relação com o sonho? Porque o sonho tem muito dessa coisa inconsciente que fica, alguns fragmentos, né? Do dia ou da vida da pessoa. Então, ela pode vir na forma de sonho. Alguma coisa que ela acabou de viver, uma pessoa que ela acabou de conhecer, aparece, né, no sonho, querendo ali com algum tipo de significado. Existe muita interpretação, né, dos sonhos. Ou alguma coisa que aconteceu há muitos anos e aí aquilo volta, né? Então, em algum lugar, aquilo ficou guardado. Tem alguma relação com o sonho, a hipnose ou não? Não necessariamente, mas ela pode ter, né? Porque, como você disse, né, a interpretação de sonho ela é muito distinta dependendo da abordagem, né, de várias coisas. E como a gente fala de realidade subjetiva, muitas vezes existe um fato e existe a interpretação e a realidade subjetiva que eu interpretei daquele fato. Então, vou dar um exemplo que já aconteceu. A pessoa vem com pânico, com fobia de água, né? Essa de piscina, de lago, né, e tal. Tem gente que realmente teve algum trauma em relação a isso, né? Seja na vida intrauterina, se sentiu afogada, seja que uma vez caiu quando pequenininho numa piscina e quase se afogou, ou simplesmente essa realidade veio dos pais sem querer, né? Então, de repente, a sua mãe lá viu um vizinho que caiu na piscina e quase afogou a criança, né? E toda vez que você ia para um lugar que ia ter piscina, boia, cuidado, não sei o que, tal. O medo dela fez com que você tivesse isso. Como se fosse hereditário. É. Né? E eu tô falando de interpretação porque também o sonho, aquele pesadelo, aquela coisa, foi uma realidade subjetiva que você viveu e aquilo também pode ser mais uma gota para um medo, uma fobia, alguma coisa que aconteceu, né? E muitas vezes a pessoa, ela achou que aquilo aconteceu com ela de verdade, né? Mas aconteceu num sonho, mas marcou ela de alguma forma e traumatizou. E aí vem só o sintoma aqui que a gente pode falar de qualquer nome que for, né? Aí cada área vai ter um nome, né? Exatamente. Diferente. Queria falar uma coisa, assim, em clínica, eu vejo muito as pessoas usando esse termo, parece que eu estava hipnotizada, quando estão apaixonadas, né? Quando estão amando, ou a forma que quiser falar, né? Mas inicialmente pela paixão, assim, que acontece, de repente, o amor à primeira vista, ou o encantamento, então usa essa palavra, né? Parece que me hipnotizou, parece que eu estava hipnotizada e não estava enxergando a realidade como ela era. Então, principalmente em relacionamentos abusivos ou tóxicos, ou alguma pessoa que viveu uma situação muito difícil, por um certo período de tempo, fala, nossa, mas parece que eu não estava vendo, parece que eu estava cega, me hipnotizou, né? Usa esse termo para se referir a isso. Então, por que aqui você atrela esse termo ser usado enquanto as pessoas estão apaixonadas? Que quer dizer que elas não estão vendo a realidade de uma forma clara, vamos dizer assim. Adorei essa pergunta, né? Porque a gente fala que a hipnose ela é tão natural que ela acontece no nosso dia a dia, né? A gente fala de realidade subjetiva. Quando você está vendo um filme, você está hiperfocado, né? Então você está vendo, está acreditando, você chora, você sabe que aquilo são atores, que aquilo não aconteceu, né? Mas você está ali às vezes tão focado que às vezes até alguém te chama, você não ouve. O seu aparelho auditivo continua funcionando, seu cérebro continua funcionando. Então você está hiperfocado. E no relacionamento também, assim, quando você está apaixonado também é um tipo de hipnose, tá? Porque hipnose é hiperfoco. Tá? E aí, o que acontece? Esse termo é tão comum como se fosse algo pejorativo. E às vezes ele acontece, sim. Você está super apaixonado, né? Você está usando o córtex, você está usando o seu raciocínio, porque aquilo não, essa é a pessoa da minha vida. Você começa a projetar um futuro, e agora sim, agora vai dar certo, não sei o quê. Muitas vezes já quebrou a cara tantas vezes, e você não consegue ver os defeitos. Você hiperamplia
os benefícios ou as qualidades, né? Às vezes que nem são tão grandes assim, porque você está tão focado naquilo, está acreditando e para você faz sentido, faz parte e é bom para você acreditar nisso. Então, por isso que a gente fala estava hipnotizado. Isso acontece também até, né, tivemos um período eleitoral, falar até de política. As pessoas ficam, às vezes, hipnotizadas também, acreditando piamente nisso, naquilo, ideal político, religioso, muitas vezes, né? As nossas crenças, elas vão mudando ao longo da vida, né? Quando a gente acredita, é uma verdade para aquele que acredita, né? Quando a gente é criança, por exemplo, a gente acredita no Papai Noel, né? E aquilo é uma verdade para a gente acredita no poder do herói. E a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, a gente acredita que a gente já é dono da verdade. Nossos pais falam, não, cuidado, não sei o quê. Aí a gente fala, não, você não sabe de nada. Nosso mundo vai se ampliando, nossa consciência vai expandindo, tá? E as nossas crenças vão mudando também. A gente tem que estar com a cabeça aberta, inclusive para novas possibilidades de terapia. A hipnose é muito antiga, por exemplo. Ela data aí de mais de 3.000 anos. A gente fala de templos do sono do Egito, né? A hipnose é mais antiga até que a psicanálise, muito mais antiga. A psicanálise é recente, né? Então, esse termo hipnose, como hiperfoco, ele se aplica em muitas situações, boas ou não tão boas assim. Então, é bem comum. E da mesma forma que acontece com essa coisa, a gente estava falando do copo d'água, né? Uhum. Do pânico, de uma crise de pânico e tal. Da depressão, inclusive, acho que de quase tudo, né? Que fala que foi do nada. Nunca é do nada. Uhum. Né? É aquele monte, gotinha em gotinha, é a hora que transborda, foi aquilo ali. Uhum. Mas aquilo ali foi só a última Isso. gota, né? Para transbordar. Da mesma forma, quando acontece isso no relacionamento, quando as pessoas falam assim, vários psicólogos antigamente até falavam, né, que é um tipo de doença mental, Uhum. né, que o amor é um tipo de doença mental. Por quê? Por esse negócio de ignorar muitas situações e supervalorizar outras, né, como as situações positivas e as negativas deixar de uma forma assim, não, isso não tem tanta importância, até pela vontade de fazer dar certo, de estar nesse foco, né, de que não, tem que dar certo, agora já passou por um monte de situações aí, não quer passar de novo, então começa a não ver as coisas como elas são, mas como você gostaria que elas fossem. Uhum. Então, nessa questão da hipnose, ela é como essa última gota d'água, assim, que você vai de pouquinho em pouquinho e se convencendo de que que você vai se permitir ser hipnotizado, entende? Tem alguém que não pode, que não consegue ser hipnotizado, ou todo mundo, assim, como você falou, antes de entrar na clínica, já sabe quem é aquela pessoa quem é o hipnoterapeuta, se confia, se vai conseguir baixar a guarda ali, né, as resistências para conseguir ser hipnotizado. E todo mundo é passível consegue ser hipnotizado ou não? Tem gente que não consegue. Tá, essa é uma ótima pergunta, assim. E essa é uma pergunta muito frequente, tá? A gente fala que, assim, existem 2 grupos que, em tese, não são hipnotizáveis, tá? Primeiro é um grupo que tem algum problema de fato cognitivo, assim, né? Que ela não entende a comunicação, ela tem essa dificuldade, né, de entender a comunicação. Uma doença grave mental, alguma coisa assim. Em tese, ela dificilmente vai ser hipnotizada pelo feedback, falta de, né, dificuldade de comunicação. Uma pessoa que está, por exemplo, hospitalizada, inconsciente, ela não vai ser hipnotizada, porque a gente não consegue essa comunicação. Então tem esse grupo. E o outro grupo é o que tem medo, sabe assim? É o que não quer ser hipnotizado. Então, lembra que a hipnose, ela é consensual. Você não vai ser hipnotizado porque eu quero. Você vai ser hipnotizado porque você quer, ou porque você sente a necessidade de ser, porque você quer passar pela experiência, por algum motivo, tá? Só que o que impede as pessoas de serem hipnotizáveis é o não querer, mas geralmente pelo medo. Por isso que esse pre-talk, essa conversa prévia é tão importante. Dela sentir nos testes, ela sentir que a gente está ali para ajudar, que a gente não está ali para tirar nada dela, pelo contrário, para somar, para dar o controle que às vezes ela não tem da vida, tá? Então, e é claro que mesmo essas pessoas, dependendo do tipo de pessoa, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais imaginativa. Essas pessoas vão ter mais facilidade de entrar no transe. E mesmo nesse tipo de transe, né, existem como se fossem faixas, assim, né? Tem gente que vai conseguir ter uma visualização maior, uma alucinação, analgesia, anestesia. É muito usado para dor, né? As pesquisas mais comuns em relação à hipnose são em relação à analgesia também. Então, dependendo do tipo de pessoa, ela vai ser mais profunda. A gente não gosta de falar esse termo, mas para ficar mais fácil, outras vão ser um pouco menos. Mas
todo mundo, quando vence o medo, esse grupo aqui, ela é hipnotizável em algum sentido. Porque é algo natural, como eu falei. De ver um filme. A gente, nesse estado de hiperfoco, a gente acontece no nosso dia a dia. Né? Quando você está dirigindo, por exemplo, você está tão focado em alguma coisa, ou levar o filho na escola, ou qualquer outra coisa, que você fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? Você estava focado em outro assunto. Um ótimo exemplo, né? Dirigir. Como que no começo precisa ser tudo... juntar tudo ao mesmo tempo, né? Ser muita coisa. Então, é a perna direita, a esquerda, o braço, tudo. Freio de mão, né? Então, assim, tudo que precisa ser um conjunto. E aí, tudo tem que ser pensado antes. E aí, depois vira uma coisa tão automática que você não percebe. Às vezes, isso acontece tanto com dirigir, que fica uma coisa automática, mas o caminho de casa, né? Um caminho que você faz sempre. E aí, fica tão distraído numa música ou nos próprios pensamentos que nem percebe que fez aquele trajeto, né? Até é bem... dizem pra gente fazer caminhos diferentes, né? Por conta do cérebro mesmo, do pensamento, pra... Oh, meu Deus! Para exercitar isso. Tá. Para não ser uma coisa tão automática e inconsciente, né? De saber sempre ali e ficar uma coisa de não saber nem como chegou até aquele lugar. A bebida é uma forma também, né, de bebidas e outras formas de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, de te levar para um estado não inconsciente, mas que fica com a consciência um pouco mais, vamos dizer, rebaixada, assim. Isso. Qual que é a relação que existe entre essas duas coisas, assim, entre o estar hipnotizado e o estar fora um pouco da consciência? Induzido por algum tipo de Gostei dessa pergunta. Então, vamos lá. Vamos usar até uma metáfora do iceberg, né? Que a partezinha de fora é a nossa consciência, né? A menor parte, né? E todo ali embaixo seria nosso inconsciente. Na hipnose, a gente gosta de usar a teoria do Jerry Kahn, a gente divide em subconsciente e inconsciente. Quando na hipnose, a gente quer hipnotizar alguém, a gente quer ir para esse fundo. Só que a gente tem um negócio que chama fator crítico, né? A criticidade. E a gente quer, com a hipnose, reduzir essa criticidade para que a pessoa acesse mais facilmente esse inconsciente ou subconsciente, tá? E a bebida também faz isso. Então, a pessoa, muitas vezes, o cara lá, ele é tímido, ele quer baixar essa criticidade para conseguir falar com alguém, ou ele quer exercitar alguma outra coisa que, às vezes, aqui, assim, em vigília completa, ele não conseguiria, tá? Então, existe uma correlação entre essas duas coisas, tá? Quando a gente fala de consciência, como você falou do exemplo do carro, no carro ali a gente fica consciente o tempo inteiro, né? A gente fica ali pensando nisso, no retrovisor e por aí vai. E depois, aquilo já fica automatizado. E uma das funções que a gente tem no nosso subconsciente, né, nessa teoria do Jerry Kahn, é a automatização. As coisas ficam ali muito automatizadas, né? A gente tem ali nossas emoções, ali ficam ali embaixo, nossas crenças, nossos hábitos também. Os hábitos, eles começam conscientes. A gente sabe que está fazendo errado, depois eles ficam inconscientes. E uma das formas também de mudar o hábito é por repetição, né? E também quando a gente acessa o nosso inconsciente, seja um tipo de transe, seja com hipnose, qualquer tipo de transe assim também. É mais fácil. Aquele impacto emocional faz com que a gente remaneje, mude, né, nossos hábitos, nossas crenças, por aí vai. Tá? Então, existe essa correlação, sim, né, de baixar a criticidade. E é isso que a gente busca também no ambiente clínico, baixar a criticidade tirando o medo. E aí, quando a gente tira esse medo, essas entraves, ou aquele que o Jerry falava de pequenos medinhos, mesmo que a pessoa não saiba que ela tem esse medo mais, né, ela permite que a hipnose aconteça, né, ela faz com que a hipnose aconteça. Então, existe essa correlação aí. Não sei se eu expliquei, mas seria mais ou menos isso. Eu estava pensando aqui em questões clínicas, né, tá. No caso da psicologia. A pessoa tornar isso consciente, né, o problema dela, ela nem sabe que ela tem aquele problema, ela nem sabe por que ela passa, né, por aquilo, ela não percebe o que ela está vivendo. Então, a partir do momento que aquilo passa a ser consciente, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas parece que quando eu não sabia, eu não estava sofrendo tanto. Mas é porque é uma fase de transição, né? Ela estava totalmente inconsciente, vamos dizer assim, do problema que ela tinha, às vezes de uma timidez, às vezes de uma agressividade, de um trauma de rejeição, por exemplo, que ela não tem essa consciência, ela nem sabe disso, mas ela estava sofrendo. Aí ela vai, procura ajuda, aquilo se torna consciente, e aí ela toma consciência de várias outras coisas, né? Por tabela, vamos dizer assim, né? Ela descobre algum problema, algum trauma que ela tem, e várias outras coisas ali que ela fala, nossa, eu vivi isso sempre, nunca percebi, ou então a minha família toda é assim, e eu percebo que eu herdei isso, né? Entre aspas, não de uma forma biológica, muitas vezes, mas pelo ambiente, pela criação, se tornou aquilo. E se tornou, às vezes, o que mais temia, né? Fala, nossa, eu critiquei tanto, eu falei tanto do meu pai ser assim, da minha mãe fazer essas
coisas e agora eu tô fazendo igual e não tenho controle sobre isso. Então eu falo que é uma fase de transição que ela tá trazendo para a consciência aquilo que ela sentia, aquilo que ela vivia. E aí agora vamos lidar com isso, né? Estando consciente, vamos conseguir lidar com os sentimentos que isso produz, com os pensamentos, para conseguir, sem a pessoa ter consciência do que ela está vivendo, do que ela está sentindo, do que ela está pensando, é impossível de tratar, né? Vamos dizer assim, porque ela nem sabe o que ela está passando, ela nem sabe por que aquilo aconteceu. Então, quando ela começa a saber, às vezes dá até uma deprimida, assim, sabe? Sim. De falar, meu Deus, né? Como que eu passei por isso? Como que eu vivi até hoje? Às vezes descobre isso, né? Muito, fala, nossa, tardiamente, né? Mas eu falo, tem gente que morre sem saber, né? Então, se você descobriu em vida e tá tendo a oportunidade de viver de uma forma melhor, já é uma coisa muito boa. É interessante isso, né? Quando a gente toma consciência, muitas vezes a gente tem um sentimento e a gente tem comportamentos automatizados, que a gente acabou de falar, e não sabe por que os tem, né? E aí, o que acontece muitas vezes? Numa regressão de memória, a pessoa fala, eu sinto uma agressividade muito forte, eu sinto uma... e tal. E aí, quando ela entende o que aconteceu no passado, porque a hipnose também ela faz um efeito que chama hipermnésia, que é uma memória hiperampliada, que a gente às vezes não teria aqui, né? Às vezes coisas que aconteceu com 2 anos de idade, uma vivência que você teve ali. E a pessoa fala, nossa, dá uns agora... Falo, né? E aquilo, por ter a consciência, para ela já foi uma questão resolutiva e ela falou, nossa, tá vendo? Sofri tanto por isso. Não precisava. Porque ela, quando isso. criança, muitas vezes, ela se sentiu abandonada porque estava, por exemplo, vendo a televisão e aquela televisão grande, né? Aí saiu do hábito, procurou pai, mãe, e era uma coisa que ela sentiu amedrontada. Acabou a luz, sabe assim? Ela falou, tô abandonada, não sei o quê. E aquilo pode ser uma gota que aconteceu de uma sensação de abandono, e alguma coisa. E ela, quando tem essa consciência, e a gente, claro, que é só regressão de memória, regredir é muito fácil. O que você comeu hoje no almoço? Você lembra, você não está comendo aqui agora. Mas o que a gente quer é fazer uma regressão e ir lá fazer terapia naquele ambiente que a pessoa está vivendo ali como criança e por aí vai. Tá? Então, muitas vezes, a consciência disso, dessa causa, faz com que os sintomas colaterais eles diminuem. E a pessoa tem essa catarse ali emocional e ela fala, putz. Ou então ela fala, putz, agora esse problema desencadeou agora vamos resolver esse, por aí vai. A gente fala que muitas vezes o cliente, o paciente, ele vem com uma lista de supermercado. Ah, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Por isso que a gente quer focar sempre em uma coisa para resolver lá, tá? Então, essa consciência da causa ajuda muito também. Depois tem que lidar com ela. Mas é tudo ligado, né? A gente não é assim uma coisa só. Tudo depois vai por tabela, né? Os efeitos colaterais vão acontecendo. E só falando essa situação de abandono, né? Tem isso com a rejeição, com vários outros tipos de trauma. O problema é que as pessoas às vezes falam assim, mas eu não lembro de nada, como que isso pode ter acontecido, né? Ou então, se aconteceu, eu não vou conseguir lembrar. Então, acredito que a hipnose ajude muito nisso, né? Em pessoas que não têm uma memória tão boa, ou porque apagaram, porque o trauma foi tão grande, foi tão doloroso aquilo, que o nosso corpo muito perfeito, né? A mente apaga aquela situação para que a gente não se lembre disso, para que não sinta tanto essa dor. Sim. Então, o exemplo mais... Eu acho que um exemplo bem claro, assim, para deixar para as pessoas que não são da área ou que falam, mas eu fui tão bem tratada, né, pelos meus pais, pelos meus amigos, eu não tive nenhum grande trauma, assim, para ter essa sensação de abandono. Um exemplo. Mas, assim, quando tinha, sei lá, 1 ano de idade, né, quando era bebê ou criança, vamos falar que é quando era bebê, a mãe, o pai foi trabalhar e deixou, né, com a babá, com a avó, na escola. E nunca aconteceu, um exemplo, nem de atrasar, nem de esquecer, nada disso. Mas a simples situação dos pais irem trabalhar, ela pode ter sentido aquilo como um abandono, porque a criança não tem ideia do que são 8 horas de trabalho ou 6 horas. Ela precisa sair. Ela simplesmente sumiu, né? Então, assim, o pai e a mãe sumiram, ou quem cuidava, né? E aí, vai voltar, né? Tem aquela sensação. E aí, quando os pais voltam, a criança fica muito feliz. E aí, geralmente, tem aquela fase que começa a reconhecer, né, o abandono. E aí, ela chora a hora que a mãe vira as costas, por exemplo, porque ela acha que está deixando. Então, pode ser uma coisa muito simples, assim, que ela não foi abandonada pelos pais, ela não foi rejeitada, mas ela ficou com aquele sentimento. E não vai lembrar, porque era muito pequena. Ou mesmo que já fosse um pouco maior, entendeu aquela viagem, uma viagem
dos pais, como um abandono. Só que não lembra, né? Para não sentir aquela dor, existe esse tipo de bloqueio. Então, esse é um exemplo muito simples, assim, muito fácil de entender. Por que pessoas falam, não, mas eu nunca passei por nada parecido, por que eu tenho essa necessidade? Por que eu tenho esse tipo de sentimento? Então, a hipnose, eu acho que nessa parte dá para lembrar ou entrar em contato com alguma coisa parecida. Isso é muito importante, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, claro que não tem julgamento do terapeuta, né? A gente escuta tantas histórias, tá? Mas o que a gente fala assim, pro paciente, pra pessoa, fala, não tem o seu auto-julgamento, porque pode te atrapalhar, e não é sobre isso, né? Ali tá um adulto ali na cadeira e tal, e quando ela tá em hipnose e ela se vê como criança, ela sabe que ela é um adulto ali, ela lembra da cena, ela vê o que tá acontecendo e tal. E muitas vezes ela fala, nossa, mas eu fiquei com medo por conta da televisão, por essa sensação de abandono. Ridículo hoje que você é adulto. Mas para a criança, aquele mundo dela era pequenininho, ela acreditava naquilo. Então não tem o seu julgamento ali. Vamos ajudar essa criança, né? A gente muitas vezes usa até a Gestalt ali no meio. E aí, então esse não julgamento é muito importante, é se entregar no processo. Aquilo aconteceu, vira uma tatuagem dentro de você. E é como se fosse, às vezes, uma tatuagem, um tumorzinho que foi lá e foi crescendo, aquela gotinha foi crescendo. É claro que a gente tem, durante a vida, gotas maiores, às vezes a gente pode colocar mais, pode ter um trauma, pode ter acontecido um acidente, um abuso, alguma coisa assim, e outras gotas vão reforçando aquela dificuldade. Então, foi um ótimo comentário, isso é bem comum. E o mais importante, né? Para cada pessoa tem um peso. A gente dá sempre o exemplo dos irmãos, né? Então, aconteceu a mesma coisa, na mesma situação, só que para um é um trauma muito grande e para o outro aquilo não significou nada, às vezes nem lembra daquilo, aquilo não foi importante. Então, sei lá, um pai que bebia, uma mãe que sofria, ter apanhado, ter ficado de castigo no quarto, sei lá, qualquer exemplo assim, para é um trauma muito grande e carrega aquilo, e a outra pessoa passou aquilo e não foi uma coisa tão significativa, né? Às vezes nem se importa, nem viu aquilo como um problema. Sim. Então, essa coisa do não julgamento, da pessoa sentir que ela não está sendo julgada, como quando ela conta isso para um amigo, para um parente, para alguém, já é uma coisa, já é terapêutico. Sim. Né? Vamos dizer assim, ela poder falar sobre os sentimentos, poder falar sobre como ela se sente sem ser julgada, que é o que acontece na clínica também, né? E esse exemplo é muito bom, assim, Marina. Dois irmãos, eles podiam ser gêmeos, né? A gente sempre fala de gêmeos que é mesma idade, que fica nasceu fácil, junto. Né? Mesma coisa. E, de repente, a realidade deles é muito diferente. De repente, vamos supor que tinham pais lá que tinham um ambiente, né, com muita bebida, alguma coisa assim. Um deles, de fato, vai para esse ambiente, vira alcoólatra, alguma coisa assim. E o outro, por aquela dificuldade, ele se hipertrofia naquela dor, né? Então ele fala, não quero isso para mim, ele vira atleta, qualquer outra coisa assim, né? Ou tinha um ambiente muito violento, um fica mais violento também, o outro fica muito paz e amor. O outro é totalmente... Pode acontecer das duas formas, né? Ou seguir aquele caminho, sim. Ou o caminho totalmente diferente. O ambiente é muito determinante. Até hoje, para nós adultos. Para a criança, então, é mais ainda, né? Até quando a gente trata a criança, a gente tem que entender todo o ambiente, porque o ambiente dela, na escola é um, na casa é outro, às vezes pais separados, aí como é que é a relação com o pai, aí tem um irmão já de outra mãe, alguma coisa, sabe assim, de outro pai, padrasto, com um irmão... Vira aquela loucura. Então, a gente tem que entender muito esse ambiente aí para ajudar essa criança. E o ambiente é muito determinante até na gente mesmo, quando a gente está buscando melhorar, qual a nossa dificuldade ali que a gente está buscando na clínica, né? Quando a gente está buscando terapia, para mudar esse ambiente, para a gente conseguir, de fato, o que a gente está buscando. Não dá para se curar no ambiente que está te ferindo, né? Que causou aquilo e que é muito continua... difícil. É muito mais desafiador, né? Mudar é desafiador. A gente fala, ninguém muda a troco de nada, né? A gente sempre muda a troco de alguma coisa. Então, quer ter a pessoa não está saudável, ela quer ter um corpo legal, não sei o quê, ela vai ter que mudar algumas coisas, né? Vai ter que se esforçar, ir para a academia, para o tênis, vai ter que ter uma alimentação diferente. Então, a gente tem que pagar o preço para essa mudança. Está num relacionamento muito ruim, tem que mudar, né? Tem que buscar ajuda, tem que pagar o preço, tem que fazer terapia, tem que olhar para dentro, né? Então, a gente fala que a gente precisa dessa mudança e, às vezes, mudar dói muito. E a gente, às vezes, quer manter o status quo ali, né? A zona de conforto, seja como for, e aí a gente fica mantendo aquilo e vai patinando na vida aí. O ambiente não é só o lugar, né? São as pessoas, os hábitos. Então, não só você fala, não, eu não preciso fazer isso, é só eu mudar, eu tenho que mudar por mim. Mas o que te construiu foi o ambiente que
porque você cresceu e que você se manteve, né? Junto com outras pessoas que fazem a mesma coisa, que praticam as mesmas atividades, que pensam de forma parecida. Porque quando isso começa a mudar, você começa a não se encaixar mais naquele tipo de ambiente, né? Que são as pessoas, que é o que você está acostumado a ver, a ouvir e a sentir. Então, se isso... A gente que já está grande, né? Imagina na criança o quanto que isso é determinante na vida dela. E falando de ambiente, até lembrei de algo aqui. Quando a gente vai atender pessoas adictos, né, que tem algum tipo de vício, uma coisa muito importante é entender que ambiente que ela está. Se ela não está disposta a mudar aquele ambiente, a frequência, é muito difícil a gente conseguir ajudar essa pessoa aí. Porque... tanto que ele é isolado, né? A primeira coisa que faz, o que é? A clínica de recuperação é a primeira coisa, é isolar Exatamente. do ambiente. Aí você pega até o próprio presídio, né? Se você for pensar, é que não é o melhor modelo para a gente dar um exemplo, mas é tirar ele da sociedade, tirar ele do lugar onde ele vê motivos para praticar os crimes. Onde a queda ali vai ser maior. A chance de queda vai ser maior. Então, realmente, tem que mudar esse ambiente, né? Alguns pacientes, eles precisam ter mais esse cuidado. E se eles não estão dispostos, a gente não consegue ajudar também. E é engraçado que em clínicas de recuperação, que é um exemplo muito bom assim, para a gente dar, porque tira, né, do meio ali que ela está vivendo, muitos... A gente de fora, as pessoas pensam, ele está ali obrigado, está ali porque a família colocou. E tem muitos deles que não querem voltar mais para a família, querem ficar ali naquele ambiente. Por quê? Porque ali ele fica isolado, né? Tanto das drogas quanto das pessoas que fazem, né? Que ajudam para que ele tenha vontade de usar, do ambiente, do próprio álcool, que vai desencadeando outras coisas neles e tal. Então, a pessoa não quer voltar. E aí, por insistência, muitas vezes, né? Porque fala, nossa, mas vai morar aí, né? Até morrer. Então, assim, a família fala, não, volta, já que você já está bem, já está curado, já está aí há meses, há anos, enfim. E aí, a hora que volta para o ambiente, não dura. A chance de queda é maior, infelizmente, né? Às vezes a gente está tratado ou curado, alguma coisa assim, mas o ambiente, aquela memória... Porque a gente, mesmo com a nossa dor, com a nossa dependência, seja como for, a gente tem benefícios também. Senão a gente não ficaria, né? Então, ele tem benefícios ali no uso, ou com amizade, ou muitas vezes o cara com álcool, ele não quer só a substância, ele quer o ambiente, né? Como a gente disse, uma pessoa muito tímida, ele às vezes quer lá a sensação de poder ser um cara mais extrovertido. Se sentir incluído. Então, não é o vício só na substância, é em tudo que ela proporciona, né? Então, por isso que a chance de queda é maior quando você volta para aquele ambiente, entendeu? Até por isso, na adolescência, né, a incidência ser maior, porque essa questão do pertencer, tanto da curiosidade, quanto do querer pertencer, querer fazer parte de um grupo, querer se conhecer, querer conhecer as outras coisas também, tudo que ele é capaz. E aí, assim, é sempre aquela coisa, né? Não, comigo não vai acontecer, eu não vou me viciar, isso não vai me fazer mal, porque o adolescente tem toda essa prepotência. Né? Então, essa coisa de se sentir parte, o ser humano ele foi feito para viver em sociedade. Né? A gente precisa do contato humano, tanto que a primeira coisa quando uma pessoa está deprimida, o que é? Ela se isolar. Sim. Ela não querer contato, ela não querer se abrir, ela não querer falar, ela não querer sentir, né? Porque ela não tem essa vontade, essa gana de viver e de conviver com outras pessoas. Então, o quanto é necessário essa coisa do contato humano. E a gente está cada vez menos tendo esse contato. Né? Então, assim, se você pegar... antigamente, as famílias viviam todas no mesmo... Na mesma fazenda ali, né? Almoçava junto, tinha hábitos juntos. Os filhos, os netos, os bisnetos moravam ali tudo ou junto ou muito perto. E hoje está cada vez se afastando mais, até o ponto de casais viverem casados em casas diferentes. Essa é uma nova realidade que, né? Que está acontecendo também. Já tem um tempo que está crescendo. Então, aí a quantidade de filhos, né? A quantidade de filhos únicos. E isso tudo, cada vez mais, o contato digital online está sendo muito maior do que físico entre as pessoas. Então, mais uma coisa da realidade virtual. Sim. Como que você vê isso? Essa coisa da realidade virtual. O que isso pode acarretar? Tem muitos estudiosos aí falando, né, o quanto isso pode ser bom e o quanto pode ser pior, cada vez pior para o ser humano. Como que você vê isso hoje? Olha, eu também acho que
a gente tem esses dois lados, né? O ônus e o bônus. Por exemplo, a gente está aqui no meio digital. Mais pessoas podem ter contato a isso, né? Se servir para mais pessoas e tal. Só que também essa tendência a isolamento, ela pode ser muito prejudicial para a gente. A gente não pode viver numa ilha. A gente não consegue. A gente precisa dos outros, né? E aí o que acontece? A gente está num período, né? Também continua muito home office, né? A gente talvez esteja ficando um pouco mais egóico também, mais autorreferido. Isso também interfere nas relações, inclusive afetivas, né? Tá muita gente assim, eu sou assim, vinde a mim, eu sou assim, quiser assim, né? As pessoas não estão muito dispostas a mudar algumas coisas, a pensar um pouco no outro, né? Acho que isso tá acontecendo cada vez mais, né? A gente pode usar o meio digital, a gente pode usar as facilidades hoje que o mundo tem para nos ajudar, mas também pode nos prejudicar. A gente está ficando viciado em celular, por exemplo, né? As pessoas estão muito ocupadas e pouco produtivas. A gente está querendo aquele efeito de dopamina. Quem curtiu minha foto? Quem está vendo meus stories? Quem não sei o que, tal. Então a gente fica se alimentando dessas pequenas felicidades e que às vezes não trazem tanta felicidade. Talvez está faltando algo dentro da gente para a gente, sabe? Essa observação que a gente precisa fazer. E muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho, né? Precisa ir de uma ajuda e tal. Então, a gente tem que observar muito como é que a gente está gastando nosso tempo. Eu falo que o nosso tempo ele é a coisa mais democrática que tem no planeta. Eu tenho 24 horas, o Bill Gates tem também, você tem. Né? O que a gente está fazendo com ele que vai determinar a nossa vida. O que a gente está colocando de sugestão dentro da gente, essas gotinhas todos os dias, que tipo de programa a gente está vendo? Que tipo de conversa a gente está tendo? Que ambiente a gente está frequentando? É isso que vai determinar o nosso futuro. E começa a partir de hoje. Né? Então, assim, você está treinando, como é que você vai ter um corpo assim como é que você vai ter uma velhice assim se você não está fazendo hoje? Né? A gente está muito imediatista, a gente está querendo resultados muito rápidos. O remédio que faz isso, que deixa eu dormir, que deixa eu ficar acordado, que deixa feliz, a bebida, né? E aqui não é sem julgamento. Né? Então, esse mundo digital, ele tem esses dois lados. E a gente começa até a ir para o mundo digital e de inteligência artificial que pode ser perigoso também. Inteligência artificial. Né? A gente tem algumas facilidades hoje, né? Mas a gente também tem um mundo que pode ficar perigoso. O Elon Musk está dando esse alerta e ele fala para parar a inteligência artificial. E é um cara super antenado, porque a gente, de repente, pode usar ela para nos prejudicar e muito. Então, a gente não tem uma conclusão sobre isso. A gente tem que observar o que a gente está fazendo com essas facilidades no nosso dia a dia. É o que eu penso, né? O quanto pode ser bom, né? Porque tem muitas facilidades, como você falou. A gente está aqui podendo ter contato com várias outras pessoas. Eu comecei no online na pandemia, que isso aumentou muito, né? Então, tanto com o podcast quanto com as redes sociais, de poder chegar na casa de quem não pode ir procurar por terapia, por exemplo, ou que não tem esse acesso, né? Que não pode... que não tem essa informação, ou que tem, mas que não consegue, por exemplo, por conta de uma depressão, porque não tem quem leve, uma pessoa que tem problema de locomoção. Então, isso tudo faz com que o online se torne para todos, né? Uma coisa muito mais aberta. Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso pode ficar cada vez mais cada um no seu quarto, né? Cada um no seu celular. Sim. Na hipnose, inclusive, dá para usar online? Dá para fazer. Dá? Dá, sim. Porque a hipnose a gente fala que é sempre uma sugestão, né? Quando a gente também consegue vencer esses medos, né? A pessoa, ela entende que aquilo pode funcionar, ela permite que aquilo aconteça. É claro que tem gente que acredita e fala, não, mas eu prefiro presencial porque se a crença dela faz isso acontecer, então para ela o presencial pode ser mais importante. Tá? Mas é sempre uma questão de crença. É uma coisa que eu gosto de estudar muito sobre efeito placebo, né? A crença de que aquilo está funcionando faz com que funcione de verdade. Isso, vários estudos, né? Você tem aí. Efeito placebo também é um tema que eu gosto muito. Mas a hipnose funciona. A única coisa que eu recomendo, e até falo para os alunos aí, é evitar a regressão de memória online, principalmente se a pessoa nunca foi hipnotizada antes. Porque quando a gente fala de regressão de memória, ela pode ter uma explosão emocional muito forte. Existe algo que é raro acontecer, mas pode acontecer, que é uma abreação. A pessoa ela perde um pouco o contato de comunicação. E a gente não quer que ela fique sofrendo. Né? Então, tem gente que, quando vai uma memória de um acidente ou sentiu sufocada na vida intrauterina, ela tem aquela sensação de sufocamento e ela perde um pouco o senso de realidade. É raro isso acontecer, mas pode acontecer. Então, é a única coisa que eu recomendo que não faça essa regressão de memória emocional, assim. Mas todas as outras ferramentas a gente pode fazer assim. Então, que as primeiras sessões sejam
presenciais, é isso? E aí as próximas... Não, pode ser até... se a gente precisar de uma regressão de memória, a gente prefere presencial, mas tem gente que confunde hipnose com regressão, como se fossem as duas coisas iguais. Não, hipnose é um campo muito grande e regressão é uma das ferramentas que a gente tem lá. Né? Então, nem todo mundo regride de um primeiro momento, nem todo mundo precisa regredir, tem várias outras ferramentas que a gente usa no processo de hipnose, no estado de hipnose, né? Então, a única coisa que eu recomendo não fazer, assim, seria... Se não tiver outra alternativa, a pessoa tá para se matar, um exemplo, né? Tá lá em Nova York e tal. Aí a gente, se precisar, a gente faz. Mas fora isso, não. Por esse detalhe que é raro acontecer, mas pode acontecer. Né? É excesso de precaução. Mas todo o resto a gente consegue fazer online, sim. Tudo que fala em inconsciente, né? Que fala em você não ter controle das suas ações, em não ter controle do que você pensa ou do que você vai falar, causa um certo medo, né? Sim. Porque assim, nossa, o que eu seria capaz de fazer se eu não tivesse totalmente consciente? Então, tudo que fala sobre isso, eu acho que tem esse pezinho atrás. Sim. Mas, além disso, você acha que o que faz parte desse preconceito ou desse medo que as pessoas têm da hipnose pode ter vindo da hipnose de palco? Assim, das pessoas terem visto isso ou em algum momento, e, nossa, eu vou ficar lá igual um nenê deitado. Acho que sim. Principalmente porque não entende o que está acontecendo ali. Porque existe muito essa crença de dominação de mente. E a gente não quer ser dominado pelo outro. Né? Então, a pessoa fala, se eu estalar o dedo e falar para você sair correndo, gritando, sair pelado, você vai fazer? Tem gente que acredita que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque a gente não consegue interferir em valores morais, assim, né? Então, mesmo se numa hipnose de brincadeira, eu der isso aqui, se achar que é uma arma, seu cérebro sabe que isso aqui é uma garrafa d'água. E aí você brinca, e é engraçado, todo mundo ri. Para quem não entende, que tá ao redor, acha que realmente você vai fazer qualquer coisa que eu pedir. Mas se eu te dou uma arma de verdade, você não atira. Tá? Seu cérebro ele consegue fazer esse filtro, porque a gente diminui a criticidade, mas não perde ela completamente. Né? Os seus olhos sabem que aquilo é uma arma de verdade, pode matar alguém. Se isso para você é moralmente inaceitável, aquilo não vai acontecer. Tá? Então, tem gente que diz que fez porque estava hipnotizado. Não, ela fez porque ela tinha alguma coisa dentro dela que ela já queria fazer aquilo. Tá? Então, mas essa hipnose de palco, para quem está assistindo, pode sim ocasionar um preconceito, e as pessoas às vezes até na clínica falam, mas eu vou fazer tudo que você pedir, não sei o quê. E eu atendo mais mulheres, né? Então, às vezes tem pessoas que vieram de um abuso, elas têm medo, nosso cérebro preditivo, às vezes ela foi abusada por um homem, ela fica meio assim, né? Então ela tem que ter toda a certeza de que vai acontecer ali o melhor para ela, não tem nada que não seja de fato ajudar, né? Então, para essa criticidade diminuir, ela não vai perder completamente, por isso que a gente faz os exercícios, né? Mas essa hipnose de palco, dependendo da pessoa, ela enxerga como se fosse algo prejudicial para ela. Então, mistifica um pouco. Porque eu acredito que na grande maioria das vezes é o único contato que a pessoa teve com a hipnose foi esse, da hipnose de palco, né? Até antigamente usava em circos e nem sei se hoje usa mais, mas essa coisa do show, assim, né? Sim. De aparecer assim, em programas de TV também, algumas vezes. E a hipnose também, a gente desde pequenininho, o Pica-Pau, ele hipnotizava lá e tal, e a gente achava que aí o outro saía andando. Isso, exatamente, por essa crença na dominação de mente. Né? E até os filmes, eles colocam isso, como, né? Tem um filme recente aí do Hypnotic, né? Ele é muito, para quem viu, eu tive que gravar um vídeo falando, cara, não é bem assim, né? É filme e tal. A mulher fazia tudo que o cara queria e não lembrava de mais nada. Não é sobre isso, né? Então, a gente continua com esse tipo de mística e a gente acredita naquilo. E se a gente acredita, a gente tem esse bloqueio. Geralmente, a gente fala que a gente é o último a ser procurado. A pessoa, às vezes, procurou algum tipo de terapia, de remédio, alguma coisa assim, e ela vem e fala, eu tô com medo, mas falar que vai ajudar. Foi na igreja, já foi no já fez tudo. Exatamente. Aí vem atrás a psicóloga até ela estava falando com a psiquiatra, né, a Lívia, que vai vir, que veio, e aí ela falou, nossa, mas com a psicologia assim também, eu falei assim, olha, eu acho que a psicologia, a psiquiatria e a hipnose são os três últimos, assim, devia ser os primeiros e são os últimos, né? A pessoa tenta de toda forma, a hora que já não teve, já pegou remédio da família inteira, ela já foi
tudo quanto é tipo de charlatanismo que ela já foi atrás, tudo que falaram para ir, vai atrás. Mas não, vamos no médico, vamos no psicólogo, vamos fazer uma sessão de hipnose para regredir, para ver alguma... Até que você falou, não, são coisas diferentes, né? Sim. Regressão, e muita gente também tem essa crença. Fala mais um pouquinho, tem a regressão dentro da hipnose e o que mais que faz parte da hipnose? A gente tem algumas ferramentas que a gente usa lá, desde Gestalt, perdão, né, ponte para o futuro. A gente usa várias coisas assim, enquanto a pessoa está nesse estado. A gente não gosta de falar esse termo, mas para ficar fácil, nesse estado de transe. Por quê? Porque que na nossa consciência, aqui nesse estado de vigília, a gente consegue absorver entre 9 a 40 bits de informação por segundo. Só que o nosso cérebro ele consegue captar 11 milhões de bits. Né? Nossos olhos, 10 milhões de bits, cheiro e por aí vai. O nosso subconsciente capta isso tudo. É claro que aqui eu estou olhando para você, hiperfoco, né? Mas está acontecendo um monte de coisa, tudo informação para mim. A textura de onde eu estou sentado, o ambiente, se a luz é branca, amarela, a cor da sua roupa, tudo é informação que o meu cérebro captou, mas eu não estou focando nisso, porque a gente é seletivo. Tá? Quando a gente faz algumas ferramentas dentro da hipnose, que a gente está nesse estado ali para o subconsciente, as sugestões elas são potencializadas em milhares de vezes. Por isso que a gente fala de terapia breve e muitas vezes o resultado é muito incrível. Né? Tem um estudo publicado na Health Magazine que ela comparou algumas terapias, colocou hipnose, psicanálise, né? E outro tipo de terapia. E assim, para depressivos moderados. Né? Com hipnose, em 6 sessões, teve 93% de resolução. Se não me engano, no TCC, com 22 sessões, 72%, foi um pouco menor. E com a psicologia normal, não lembro qual tipo de terapia, demorou 600 sessões para 38% só de eficácia. Não estou dizendo que uma é melhor que outra, foi isso tudo só. Porque as nossas questões são muito mais inconscientes do que conscientes. Né? E mudar isso, às vezes, é muito difícil. E eu estudei muito hipnose para entender como mudar mais fácil, mais rápido. Né? Claro que também a gente fala hipnose não é para todo mundo. Depende muito de pessoa a pessoa. Né? Então, a gente gosta dessa terapia breve. A pessoa não tem que ficar dependente da gente. A gente está no mundo digital, rápido. Né? A gente precisa ter nossas questões resolvidas o quanto antes. É claro que existem questões que precisam de mais tempo de maturação. Muitas vezes o luto, de repente, algumas coisas. Mas quanto mais rápido a gente conseguir resolver, a gente consegue resolver outros problemas na nossa vida e caminhar melhor. A pessoa que está depressiva, ela tem um foco nela mesma, naquela questão. Ela não quer muita informação, ela quer ficar sozinha, ela não quer muita luz, ela quer música, né, deixa ela às vezes muito mais depressiva, né? Então, a gente gosta desse tipo de terapia para eficácia. Eu sou muito honesto com as pessoas que me procuram, dependendo do tipo de resultado que ela quer, se aquilo é factível ou não. Às vezes a pessoa ela quer perder 50 quilos depois de uma sessão. Nunca mais vou gostar de chocolate porque eu como muito. Não funciona assim. O gosto, a memória, ela sempre vai ter esse caminho neural. O que a gente quer é fazer um novo caminho para ela ver qual caminho que é. E como eu disse, a mudança dói. Né? A mudança às vezes dói, para uns vai doer muito. Então a gente tem que também ajudar nessa mudança, nessa dor que a mudança vai fazer, para que ela perceba o benefício daquilo, para ela se empenhar, se engajar e fazer a mudança que ela quer. E muitas vezes a gente tem que dispensar o paciente, falar, olha, eu não consigo te ajudar. Encaminho para outra pessoa, né? Falou da doutora Lívia, eu encaminho às vezes para ela, falar, isso aqui precisa de um fármaco junto. Né? Avalia lá, a gente fala, psicólogo, fala, isso aqui eu não consigo te ajudar. Né? Isso aqui... Na cognitivo comportamental, em clínica, o que eu faço? Muitas vezes, exercícios semanais, né, para a pessoa ela ir se treinando para aquilo. Para quê? Para que ela não fique dependente de mim. Para que ela não fique dependente da psicóloga. Né? Então, exercícios semanais. Quando termina, quando tem alta, também ela já tem ali, eu falo, não, leva sempre um bloquinho, um caderninho, alguma coisa que possa, que fica ali gravado, porque muita gente não vai lembrar daquilo. Sim. Então, exercícios para fazer diariamente, semanalmente, para se desenvolver. Então, tem para autoestima, tem para desenvolver essa confiança, tem para se automotivar, porque a diferença, vamos colocar, de uma dieta, por exemplo. Qual que é a diferença do começo, né, da primeira semana, do primeiro mês, para daqui 12 meses? A motivação é o fundamental, né? Porque se ela estiver desmotivada, daqui um mês, não vou mais fazer nada disso e pronto, e volta ao peso do começo ou até mais. Estou dando exemplo do peso, que é mais fácil de perceber, mas para qualquer outro tipo de problema. Né? Então, quando ela começa a perceber, não, eu estou ficando deprimida,
Né? Então, assim, o que está me deixando assim? É uma questão física? Não, alguma coisa que eu estou passando na minha vida, começar a perceber esses gatilhos, né? Vamos falar assim, de ansiedade, de pânico, para saber quando está entrando, né? Quando já está com o pezinho ali, quando que é a hora de procurar ajuda e quando que ela sozinha consegue fazer com os exercícios, né? De respiração, tanto os físicos quanto exercícios emocionais, né? Vamos dizer assim, que a gente passa também para ela saber administrar o estado que ela está. Então, saber trazer para a consciência, né, o que a gente falou no começo, trazer essas emoções para a consciência, para que, de forma consciente, consiga perceber os próprios problemas e o que está causando tudo aquilo, para aí poder procurar ajuda ou fora ou dentro de si mesmo, né? Que depois de um tempo, o ideal, apesar de eu ter pacientes que você deve ter também, né? Que querem sempre voltar ou que querem continuar com esse autoconhecimento, ok, tem pacientes de 2 anos até que já tiveram alta, mas que continuam indo. Tá? Mas a grande maioria existe um tempo ali de alta, né? Não, ó, até aqui você precisou de mim, até aqui eu te ajudei, até aqui eu fiz o que eu podia ter feito, exercícios, tarefa de casa, pensamento inconsciente, o que precisar fazer. Mas o grande objetivo é que o paciente consiga caminhar sozinho. Né? Para que ele não fique nessa dependência o resto da vida. Porque essa é uma dúvida, né? Mas eu vou ficar o resto da minha vida, né, indo para terapia. Geralmente eles perguntam isso. Quando que eu vou conseguir, né, me desenvolver sozinho, sair da depressão, sair das crises sozinho? E isso é ensinado, sessão a sessão. Isso é importante. Também a gente fala de terapia breve. Presencialmente a gente vai estar poucas vezes, mas esses exercícios comportamentais, inclusive tem estudos, né, que falam da TCC junto com a hipnose, os benefícios se multiplicam, né, não se somam, eles se multiplicam. Então, o cliente, o paciente, ele tem que ter esse engajamento pós-terapia também, né? Não só quando está ali com a gente, né? Porque quando a gente se compromete com o outro também, o resultado é muito maior. Né? Às vezes ele vai depois ter que anotar na próxima sessão, ou ele te manda uma foto, ele conta alguma coisa, né? Nesse pós-terapia. Isso é muito importante na melhora no resultado, ele é exponencial. Né? Então, isso é importante. A gente fala o seguinte, muitas vezes a pessoa condiciona muito a terapia, ou a hipnose, ou qualquer outro tipo de coisa, só problema, trauma. Não, muitas vezes é para performance mesmo. Com atletas é muito interessante. O exemplo do atleta, né? Vários atletas buscando. Né? Tiger Woods, o Ayrton Senna também tinha métodos de hipnose. Vários fazendo, porque às vezes o atleta ele performa muito bem no treino. Aí chega na competição, ele não vai muito bem. Né? E aí a gente faz uma terapia com atletas ou com equipes, né? A gente faz individual com cada um e depois inclusive com o treinador, com todo mundo junto e tal. E isso é muito incrível, como é que a mente pode prejudicar a gente em alguns sentidos. Né? Eu até participei de um campeonato esse fim de semana e uma dupla que a gente venceu, eles eram muito melhores que a gente. Estavam muito à frente, né? Mas começaram a errar e aí pronto, destruíram, se mataram no jogo lá. A pressão, os pais vendo, não sei o que, tal. Então, depois, muitas vezes, quando a gente faz a terapia inicial, a gente vai para outro tipo de ferramenta, de mentoria para a pessoa, né? Se ela quer alguma outra coisa para performar na vida dela, na carreira, seja como for. Então, a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas, quanto mais ampla, mais a gente consegue ajudar. Claro que a gente não consegue ajudar todo mundo, né? Mas a gente consegue ajudar mais gente, né? De uma forma mais eficaz, né? Mais produtiva, mais eficiente. Esse que eu acho que a gente deve buscar sempre. Cada dia mais, né? E não tem fim, né? Realmente, a questão do autoconhecimento, você estava falando da confiança, de quando você se engaja melhor quando você tem um compromisso com a outra pessoa, né? E eu sempre falo sobre isso e eu falo, gente, eu não vou cansar, vou falar toda vez. Por que quando você tem um compromisso com outra pessoa, quando você marca, quando você tem que fazer algo, com o outro tem importância. E quando é com você, quando você não marcou com ninguém. Mas você marcou com você, não marcou? Amanhã eu vou começar tal coisa. Não, hoje eu vou fazer alguma, né? Você marcou com você. E aí não tem importância. Não tenho que dar nenhuma desculpa, né? Tem gente até que fala, nossa, eu faço com o personal, ou então eu faço com a minha amiga, uma academia, ou um curso, qualquer coisa, porque aí eu tenho alguém para dar satisfação, né? Eu tenho que ir, eu me sinto obrigada aí. Mas por que depende do outro, né? Então você... De forma inconsciente, o recado que você está mandando para você é de que você não tem importância. Né? Só tem importância se alguém estiver te cobrando, só tem importância se tiver alguém ali ou te cobrando ou indo com você. Porque se você tiver comentado com você ou feito um compromisso com você, aí não precisa desmarcar, não precisa, ou então não precisa cumprir aquilo. Então, é uma mensagem que você está se passando de que as outras pessoas têm mais importância.
E estudos mostram isso também, né? Quando a gente tem um compromisso com o outro, até um compromisso público, fala, vou fazer, vou não sei o quê, vou emagrecer, vou correr uma maratona. Você começa a treinar muito mais engajado, você começa a fazer muito mais. E o exemplo que a gente dá é assim, você marcou para amanhã, acordar às 5 da manhã para estar às 6 na academia. Às vezes, tá frio, tá chovendo, você não vai. Mas tem o teu personal que você marcou, de repente você fala, só de pensar no outro, que ele já acordou, ele já saiu da casa dele Aí você fala, mesmo meio de mau humor, você vai. Depois você fica todo satisfeito depois que acabou o treino. Venci. E nossas vitórias diárias, essas gotinhas diárias que fazem o resultado de verdade. Né? A gente tem que ter noção de tudo que a gente faz na nossa vida vai ter um resultado. Né? Por isso que a gente tem que prestar atenção, mas não com estresse de falar, nossa, olha, tive esse pensamento, olha, eu vi um filme que não foi muito legal. Não com esse estresse, mas se observando, porque é o dia a dia que vai fazer a diferença. O longo prazo, né? Exatamente. E aí, cada vez a gente está mais imediatista. Muito. Então, uma coisa tá totalmente oposta à outra, né? E até pelo momento que a gente vive, né, tem estudos que mostram que após um grande período pandêmico ou traumático, pós-guerra mundial, pós-pandemia, a quantidade, né, a velocidade da ansiedade e depressão, elas aumentam. Né? Tinha um estudo do Rio que ele fala, isso durante a pandemia, ele falava que em 3 anos ia, sei lá, não lembro mais os números, mas a quantidade de ansiosos, depressivos crônicos, isso aqui aumentaria. Isso de fato está acontecendo. A gente está realmente muito imediatista. Né? A gente quer tudo para ontem, quer ver quem está mandando mensagem para a gente, quer saber da notícia agora em tempo real. A pressa, né? Outro dia eu falando para uma amiga minha, não, mas vamos viajar, vamos. Aí ela falou, vamos ver, né, no outro, tal, no outro feriado. Eu falei, não, mas calma, imagina se entra numa pandemia de novo, fecha aeroporto, fecha tudo. Eu falando, né? Mas ela falou assim, mas você sabe que às vezes dá um medo mesmo? Imagina, porque era uma coisa que a gente nunca tinha passado na cabeça, né? Tipo, tudo parar, fechar a praia. A nossa geração... Fechar o mundo. A nossa geração não viu isso. Outra geração já aconteceu. Guerra, enfim. né? Outras coisas. Mas a gente nunca tinha passado isso, né, na cabeça. Então eu falei assim, imagina se daqui a pouco fecha tudo e máscara e não sei o quê. A gente não pode mais sair daqui. Não, é verdade. Então vamos. E tudo pode acontecer. A gente tem que estar aí, né, mais sereno, né? Os Mas problemas... causa uma ansiedade, né? Causa uma ansiedade. Mas se a gente ficar pensando muito nisso, não né, pode a gente pensar. fica já sofrendo por antecipação, que é uma das coisas da ansiedade. A gente sofre por uma coisa que ainda não aconteceu, que às vezes nem vai acontecer, né? Vai saber, né? Mas a gente tem que estar aí... Quanto mais sereno, eu acho que a gente estiver, mais regular na nossa vida. Claro que a gente tem problemas, você também tem, eu tenho. O terapeuta também precisa de terapia. Né? As pessoas, mas você vai no psicólogo? Opa, não deixa de ir mais nem... Acho que é um fantástico mundo de Bob, não funciona assim. A gente tem a nossa dificuldade, nossos desafios, mas entender e olhar para si mesmo que seja doloroso, para nossas sombras, para nossas... Né, é libertador. A gente fala que é uma das formas de se libertar é se conhecer. Mas passar por cima a conta vem, né? Tem gente que fala, não, fica fingindo que não está acontecendo nada. Eu acho que é acumulativo, é essa a impressão que eu tenho. E aí a conta vem. É como uma doença. Você pode até negar. Você está com câncer. Mas não estou sentindo nada. Você pode até negar ela, né? Aí daqui 6 meses você vai, olha, tua chance piorou. Agora está doendo um pouquinho. Aí você fala, não sei o que, tal. Uma hora a conta vem, seja de alguma forma. Então, quanto antes a gente conseguir diminuir, minorar os problemas, assim, ou eliminar eles da vida, melhor, né, sabe? Às vezes a gente demora e precisa de ajuda, né? Às vezes a gente não percebe que está no problema. A exemplo do relacionamento abusivo. Não, às vezes não percebe e muitas vezes não quer ver, né? Porque você olhar para o problema dói. Sim. Mas, de alguma forma, você ignorando que ele existe, é como uma doença física, né? Você estava falando. A dor pode vir aos poucos e aí ela vai aumentando. Ou então, de repente também, né? Como no caso do coração, sei lá, que é de repente. Mas nunca é de repente. Nunca. É aquilo que a gente fala, né? Nunca é do nada. Então, crises de pânico é o maior exemplo, assim, eu estou atendendo muito adolescentes até, gente muito nova, e, nossa, mas do nada, nunca tive nada. Não foi do nada. A hora que você começa a perguntar, a pessoa está passando por aquilo há muito tempo, só que ela está fingindo que não tem nada, né? Não. Muitas vezes, por não ter essa psicoeducação, né? Não ter essa condição de entender, ou muitas vezes por não querer olhar no sentido de, eu não preciso disso, eu sou forte, eu dou conta, né? Aí entra questões de ego, de vaidade. Aí entra tudo isso. Né? E é engraçado que algumas, você falou de doenças, né? A gente falou, tem algumas que são mais comuns em mulheres, tem outras que são mais em homens. Por exemplo, síndrome do pânico, eu vejo mais comum em mulheres, né? Mas gagueira, por exemplo, quando a pessoa não tem um problema, né, de fato fisiológico nas cordas vocais, é mais comum em homem. Dificilmente você vai achar uma mulher gaga, entendeu? É então, verdade.
é difícil você ver, né? Eu nunca vi. Uma vez uma moça me procurou dizendo que era gaga, mas assim, mandou mensagem. Mas eu nunca vi. Agora homem, sim. Né? Bem menos, realmente. Né? Então, tem uma questão emocional. Tem algumas histórias muito interessantes sobre gagueira, assim. E é isso. A gente tem que olhar para si, né? Buscar diminuir as nossas dificuldades, né? Pegar no comecinho, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes, E melhor. a gente precisa de ajuda sempre. E reconhecer isso, né? Cada vez mais. Quando você fala, não, eu realmente, eu sou vulnerável, todos somos, mas o medo de falar, né? E de admitir que é vulnerável, que a gente tem problemas, que a gente precisa tratar. Mas todo mundo é problemático? Todo mundo cada um tem o seu, né? Uns mais, outros menos, uns cuidam, outros não. Uhum. É como a saúde física. Algumas pessoas têm mais, outras menos. Algumas vão atrás disso, vão atrás de se curar e de ter uma vida melhor. Outras não, fazem questão de chutar o balde, vamos dizer assim. E depois essa conta que acaba aparecendo. E até muitas vezes, né, a gente comenta que a pessoa não vai atrás, a gente tem que respeitar também o livre-arbítrio. Ela tem um ganho secundário muito grande, ela ganha com aquela torpeza, com aquela dificuldade, com aquela doença. E aí o nosso subconsciente, ele não é racional como consciente. Ele fala, eu não quero eliminar essa dor aqui porque eu ganho mais atenção. Porque, Sim. sabe assim... Aí então, tem tudo isso. Ela tem vários benefícios. Então a gente tem que também identificar esses ganhos secundários assim para ver se eles são mais importantes naquele momento daquela vida daquela pessoa, porque senão ela não vai querer eliminar aquilo. A bebida, a comida são os maiores, que a gente vê muito essa questão do ganho secundário, né? E muitas vezes a pessoa nem percebe que tem. Não, Sabe por isso que eu tô te falando, na hora que traz para consciência, aí ela toma consciência de que ela viveu, né, há muitos anos ou tá vivendo dessa forma, aí começa a doer, né? Porque eu falo assim, nossa, mas eu sou essa pessoa, né? E aí fala assim, eu tô pior. Mas é essa fase de transição, de trazer para consciência a forma como ela funciona, ou por que ela funciona daquele jeito, o que aconteceu, o que ela traz, né? Que tipo de dor que ela traz e que ela está vivendo, ou que ela está se remediando com aquilo, né? Usando aquilo como uma forma de fuga da realidade dela. E aí começa a doer, porque está olhando, né, para a ferida. E aí, até cicatrizar, vai um esforço. E às vezes a gente não está no momento de resolver também. A gente tem que respeitar isso, né? Quando a gente falou da doença, muitas vezes ela precisa estar com mais dor, que aí ela vai se engajar de verdade. É igual um cachorro sentado no prego, Exatamente. né? Não saiu dali, tá doendo, tá chorando, mas tá ali sentado porque não doeu o suficiente. Exatamente. Né? E a gente também, assim, na nossa vida, a gente vendo o paciente, tem que respeitar isso também. E às vezes tem que mostrar para ele também. Às vezes não Alguns começam a doer um pouquinho, começam a incomodar, já busca ajuda. E outras pessoas já funcionam diferente. É só a hora que tá insuportável mesmo. Por isso que a nossa função enquanto terapeuta não é colocar um protocolo ou um tipo de terapia. Falar, é essa aqui minha que funciona. Quando a gente pega ao longo da história, lá no pós-guerra, por exemplo, psicólogo não atendia. Psicólogo era mais na área acadêmica, né? E depois, no pós-guerra, a gente não conseguia. Era só médico que podia atender, né? O psiquiatra. E aí vamos nessa galera que já estuda sobre esse comportamento, sobre mente, para começar a atender. A gente tinha pouquíssimos tipos de terapia. Nos anos 2000, a gente tinha mais de 2.000 tipos de terapias catalogados. Hoje em dia, nem se fala, né? Então, a nossa função não é vender um tipo de terapia como se fosse a minha, fosse melhor. Existe um estudo muito interessante do Lamarck, que ele mostra que a terapia em si, a abordagem, ela corresponde só a 15% da eficácia, independente de qual seja. Seja TCC, seja hipnose, qualquer uma. Existe 85% que é extraterapêutico, que tem um outro contexto da terapia, fatores comuns em cada terapia e tal. Então, a nossa função é ou ter mais ferramentas para ajudar aquele paciente, ou simplesmente ajudar ele com uma outra, falar, eu não consigo te ajudar nisso aqui, ou não é o momento para você, ou encaminha para o profissional. A gente não tem que ter esse ego também. A gente, às vezes, fica numa... Porque entra a mesma... Nem vou falar da hipnose, mas assim, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, cada um... a minha forma de pensar é melhor que a sua. Isso começa lá na faculdade. E é uma coisa horrorosa mesmo, assim, o objetivo é o paciente, né? A importância é ele. E às vezes a gente fala muito do que não conhece. É muito comum falar, eu falo mal da hipnose, eu falo mal de qualquer outra coisa, porque... Só que você não conhece, você nunca experienciou, você não sabe assim, né? Isso é muito comum hoje em todos os meios, no nosso também acontece isso. Né?
Só me veio uma coisa aqui agora que eu estava pensando. A gente falou de buscar ajuda, da coisa do... algumas pessoas começou a doer, ela procura ajuda. Vamos dar o exemplo da saúde, né? Do físico. Ela começou a engordar, ela faz uma dieta, um exemplo. Ou começou a doer, ela vai atrás de ajuda, certo? E tem outras pessoas que não, que esperam aquilo se arrastar, tanto em dores quanto em engordar, qualquer tipo de problema que a pessoa tenha, que ela queira resolver. Algumas procuram ajuda rápido e outras tardiamente, né? Então, quando eu falo na questão do relacionamento abusivo, por que eu falo tanto disso? Porque é mais ou menos isso, né? Vamos fazer um paralelo. Se você consegue perceber os principais sinais, os primeiros sinais ali, quando a pessoa está te diminuindo, ou ela está fazendo algum comentário, ou ela está te tratando mal, ou ela não está respeitando os seus limites, você está falando e não está sendo ouvido, e não está sendo respeitado. Se você consegue ver isso no começo, evita um monte de situações, né? Então, quando às vezes a pessoa fala assim, mas foi do nada, ele veio e me bateu. Também é difícil ser do nada, tá? Não vou falar que é impossível, mas assim, dificilmente, quase impossível de ser de repente. Não é. Existiu ali uma questão de abuso psicológico, existiu aquela coisa que começa a dar gotinha em gotinha e aquilo foi só o que transbordou. Né? Então, fazendo só um paralelo aí em relação a isso, que às vezes a pessoa procura, se ela procurar ajuda, tanto da rede de apoio dela, quanto da psicóloga, da família, ou simplesmente nem de procurar ajuda, de simplesmente conseguir sair logo no começo, ela vai ter muito menos cicatrizes, né? Vai doer muito menos, a doença vai ser muito menos invasiva, vamos dizer assim, do que ela deixar a chegar a um ponto assim que ela não... que tem que procurar ajuda mesmo de abrigo, enfim, e dos casos de feminicídio, que a gente vê pessoas que não deu tempo nem de procurar ajuda, né? Ela foi guardando tanto aquilo, escondeu tanto dela mesma que ela estava vivendo essa situação, que infelizmente chegou a óbito. Chegou aos extremos, né? Assim, e a gente, é o que você falou, né? Às vezes a vítima de uma relação abusiva, assim, quando ela está 20, 30 anos, quando ela se dá conta daquilo, ela fala, eu perdi minha vida. Sabe assim? E aí ela sente um abismo, como se ela estivesse caindo numa depressão absurda, onde eu estou, o que eu fiz, né? Como é que eu permiti que isso acontecesse, né? Onde eu estava, né? Aí usa de uma forma errada, né? Eu fiquei hipnotizada. E nem precisa ser tanto tempo. Às vezes, hoje, como as coisas são muito mais imediatas, né? Às vezes ficou, assim, meses, 1 ano, 2, 3, aí fala assim, gente, mas como que eu fiquei tanto tempo? Ela já considera tanto tempo, né? Imagina, a gente nem vai falar aqui de quem passou uma vida inteira. Mas mesmo que seja um tempo menor, a intensidade que isso acontece, parece que 1 ano... Parece que ficou 10, né? Parece que ficou uma vida inteira, que perdeu muito tempo. Mas eu sempre falo assim, você não perdeu, você ganhou 1 ano aí de experiência para isso não acontecer de novo. Então, que sirva, né? Porque se você falar assim, não, foi pouco tempo, nem doeu tanto assim. Então, às vezes, precisou, né? Eu faço um paralelo com a questão de um poço, né? Então, às vezes, poço não, mas vamos colocar... penhasco, assim, né? Que tem vários galhos ali e às vezes você tá se segurando, tá sofrendo, e aí cai mais um pouquinho, e aí segura mais um pouco, mas o braço dói, o corpo dói, e não consegue se segurar, bate um vento, cai mais um pouquinho. Então, aquilo dá essa sensação de cansaço e a pessoa não consegue subir. Às vezes ela precisa chegar lá embaixo para ela pegar impulso e subir de novo, né? E é muito importante, em casos assim, né? A rede de apoio, a terapia, porque além da consciência de que aconteceu, que ela precisou largar aquela relação abusiva, ela começa a ter um trauma e ela vê todo homem como predador, falando, né, uma pessoa que foi vítima, né, feminina, assim, ela começa a achar que ela nunca mais vai poder ter um relacionamento, porque ela começa a desconfiar de tudo. Nosso cérebro fica é preditivo. e fica na defensiva, né? E aí ela começa a achar que qualquer mínimo sintoma, assim, ela começa já a ver que todos vão ser assim, que aquilo vai acontecer de novo. Um excesso de julgamento. Exatamente. Né? E aí não se permite também, sabe? Aí vai para os extremos, né? A generalização ela é muito preocupante. Isso. Porque tudo que faltava, ao invés de falar assim, não, agora eu preciso de ter um certo cuidado, não, vira uma generalização de que ninguém presta, de que ninguém serve. E um medo que causa uma ansiedade também, porque qualquer pessoa que conhecer, e nem precisa ser um parceiro, né? Pode ser até em relações de amizade. Sim. E na relação de outras pessoas familiares, né? Porque acontece também.
E aí ficar com esse medo, causando uma ansiedade, causando um... Já foi, o trauma já aconteceu. Então, assim, o que a gente vai fazer com isso? Né? Não tem como mudar o que passou. Mas, assim, mudar o que você vai... A interpretação que você vai dar para os fatos novos. E não, muitas vezes a gente fica muito preocupado em saber o porquê. Por que isso aconteceu? Por que, né? E às vezes não é essa a melhor pergunta. É fazer o como. Como é que você vai fazer daqui para frente? E, né, como é que vai ser a sua vida agora sem isso? Ou com outro tipo de relacionamento? Ou sem relacionamento? Dependendo da opção da pessoa. Né? Então, as perguntas, o tipo de comunicação altera muito, né? Não só na hipnose, mas na terapia mesmo. Né? Fazer a pessoa olhar para frente, não só ficar olhando para trás. Às vezes é importante para a pessoa ter consciência daquilo. Né, para fazer falo que mudar a direção aqui, às vezes 2 graus aqui muda todo, né, um resultado lá na frente. Às vezes eu falo que quando a gente começa a ter algumas respostas na vida, ela muda as perguntas. Né? Então, Isso. às vezes, é a questão de mudar a pergunta e não de achar a resposta. Né? E o que a gente vê também, né, muito comum falando de um pouco de relacionamento abusivo, a gente às vezes se hipertrofia na nossa dor. A gente começa a estudar sobre aquilo que nos machucou, né, para aquilo não acontecer mais, e às vezes acaba ajudando outras pessoas também. Né? Então você vê as pessoas mais conhecidas aí sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, transtornos de personalidade, são pessoas que às vezes caíram, foram vítimas nisso. Eu sabia a teoria, né? Aí quando eu vi a prática, eu falei, nossa, meu Deus, isso tem que servir mais para alguém. Não pode servir só para mim, eu preciso ajudar alguém nesse sentido, né? Porque eu que sabia a teoria, acabei vivendo a prática de uma maneira, não foi física, né? Mas o abuso psicológico, o quanto ele é mais difícil de ser percebido. Então, eu que via isso na teoria, quando vi na prática, eu falei, nossa senhora, difícil mesmo. E é difícil porque, enquanto terapeuta também, né? Acontece com homens também, né? Existe o abuso. Muito. Né? Eu tenho um paciente que, inclusive, ele continua, ele segue tendo abusos físicos, assim, da parte dela. Tá? Ela bate nele. E ele fala o quanto isso para o homem é tão difícil, né, de chegar a esse assunto, quanto porque se para a mulher é difícil falar para as outras pessoas e colocar isso, né, para a família, para os amigos, imagina para o homem, né, de que ele está passando por isso. E aí agora ela estava grávida esses últimos tempos e agora nasceu o neném e ele falou, não, eu voltei de novo pela 1000ª vez, voltou porque falou, não, agora eu acredito que vai mudar, que vai... E, assim, as coisas que ela já fez, assim, foram absurdas, de garrafa mesmo, coisa bem agressiva. E o quanto a pessoa demora e fica nessa esperança, né? A esperança, olha, duro, viu? Porque fica nessa coisa de ter a esperança de mudança e a própria pessoa não tá interessada nisso, porque para ela tá bom, né? Para ela tá cômodo. Isso é uma coisa muito importante. Ninguém muda ninguém, né? Assim, a pessoa só muda... A pessoa que tem que querer, né? Mudar a gente mesmo é tão difícil. Imagina o outro. Né? Então, assim, ainda mais quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma coisa ainda mais difícil ainda. Né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, tem que observar as coisas que estão acontecendo, né? E ver o que está buscando para a vida mesmo. Né? Sabe assim, porque os danos desse tipo de relacionamento, ainda mais se a pessoa tem um tipo de transtorno, é complicadíssimo e às vezes para a vida inteira. Né? Ai, Ian, o papo tá muito bom, a gente tem que terminar. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada por tirar todas as minhas dúvidas, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente que está assistindo aí. E vamos abrir aí caixinha, fala suas redes sociais para quem tiver dúvidas, né, para tirar, para fazer as perguntas e não ficar nessa coisa mística, assim, né, de nossa, o que vai acontecer? Não vou, tenho medo. Qual que é o recado que você tem aí para dar? Primeiro eu queria agradecer, para mim foi uma honra estar aqui com você, né? Desculpa, eu queria até falar mais, né? Mas o tempo passa assim, vai voando, né? E não dá. Vou deixar aqui minhas redes sociais, é Ian com I, né? Ian Seta com 2 T's, hipnoterapeuta, né? E aí fica à vontade lá, pode entrar em contato, a gente faz uma caixinha de perguntas e para mim é uma honra estar aqui com você. Isso. Espero poder ter ajudado. Claro, ajudou muito. Gente, então é isso, estamos aqui terminando mais um episódio do Muito Mais e sigam o Ian nas redes sociais, que vocês possam tirar suas dúvidas e não ficar com essa coisa de ser uma coisa mística, de ser alguma coisa que vai fazer mal, de que eu vou me hipnotizar e não vou voltar. Assim como na terapia também, né, com psicólogo, muita gente, mas eu vou ficar dependente disso, vou ter que ficar indo para sempre. Não é assim, né? Nós falamos sobre isso. E obrigada pela audiência de vocês e até o próximo programa.